E as filhas da senhora Garcia, Nicolas e Valéria, se beijam. Nicolas se aproxima da mocinha e diz que existem coisas que necessitam mais coragem para serem faladas. E a Valéria diz que isso nunca aconteceu entre eles, que eles sempre se disseram tudo. Mas Nicolas comenta que para isso não existem palavras e beija a garota. Saiba agora como tudo vai rolar na sua novela do SBT. Mas antes disso, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo se você gosta desse conteúdo. Tudo começa quando Nicolas conversa com Michelle. Nicolas fala para Michelle que ela está ali para que ele prove para todos que ele gosta dela e não de Valéria. Michelle se aproxima dele e diz que o amor é um sentimento que é muito difícil de ocultar. Nicolas fala para a ruiva que isso não é correto e que ele não deveria estar sentindo isso. Michelle fala para ele que mesmo assim ele sente isso e que ela está ali no México para poder ajudá-lo. Michelle também comenta que daria tudo para não vê-lo sofrendo. E continua. Ela diz que não para de pensar que se eles talvez não tivessem sentido ou tomado más decisões, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Nicolas concorda com ela e diz que por isso ele sente muito de ter que ter pedido para ela fazer esse favor a ele. Nicolas também declara que a Michelle é a única que ele tem confiança. Michelle revela que ela faz isso com muito gosto, mas que ele tem sido muito duro com ele mesmo. E ela insiste que acredita que se ele falar a verdade, vai ser muito melhor para ele. Momentos depois, na empresa, Nicolas se aproxima de Valéria. Valéria questiona o que está acontecendo, se está tudo bem. E Nicolas nega, diz que nem tudo está bem, que ele sente que há algo diferente entre eles dois. Valéria confirma e diz: Nossa, que engraçado! Eu também estava pensando nisso. Ela diz que acreditava que eles tinham confiança um no outro. Porém, ele nunca falou para ela da existência da Michelle e que ela seria o motivo dele estar voltando para Boston. Nicholas fala para Valéria que ele não acreditava que isso seria importante. Já a Valéria retruca: Nicholas, para você é muito mais fácil decidir pela vida dos outros. E Nicholas questiona por que ela está dizendo isso. Valéria diz que ela está falando isso porque ele foi capaz de prender ela junto com o irmão dele, sabendo que os dois não poderiam ficar juntos. E ela diz que é por isso que ela acredita que ele pensa que pode controlar tudo. Então a Valéria quer saber: então, e agora? O que você quer controlar? Nicolas se aproxima e diz que existem coisas que exigem mais coragem do que outras, e que não é simples dizer a ela o que está acontecendo com ele. Valéria fala para Nicolas que as coisas não eram assim, que os dois sempre contaram tudo um para o outro. E Nicolas fala para Valéria que para isso não existem palavras e beija a mocinha. Valéria então bate na cara do bonitão, o empurra e diz o que está acontecendo. E quando ele se vira para ir embora, ela o puxa de volta e o beija novamente. Após o beijo, Valéria cai em si e vai embora, deixando Nicolas para trás. Momentos depois, Nicolas vai conversar com Michelle e diz que ele colocou tudo a perder porque ele beijou a Valéria e ela se sentiu mal por isso,
porque ela também percebeu que sente algo por ele. Michelle diz que ela já acreditava que a Valéria correspondia ao amor dele, mas ele acaba comentando que o Arthur nunca poderia saber disso. No dia seguinte, Nicholas vai até o apartamento de Valéria para eles conversarem. Valéria diz que esse não é um bom momento, mas ele diz: então qual será? E acaba entrando no apartamento dela sem a sua permissão. Momentos depois, eles conversam. Nicholas fala para Valéria que se eles chegaram a esse ponto é porque eles não fizeram o que eles tinham vontade há muito tempo. Ele também revela que acredita que é culpa dele, porque ele decidiu ignorar o que ele sentia por ela. Valéria questiona então por que ele fez isso, e ele revela que foi por medo de perdê-la e machucar Arthur, que é uma pessoa que ele ama muito. Nicholas comenta que ele se lembra da noite em que eles se conheceram e que ele agiu muito mal e pede desculpas para Valéria. Valéria fala para ele não dizer isso, porque ela o conheceu de verdade e que ela não pensa nada mal dele. E Nicholas continua, mas nós nos beijamos. E que ele não pode continuar fingindo que isso não aconteceu. Nicholas complementa que era tudo que ele desejava com todas as suas forças, mesmo tendo muito que perder. Valéria fala para Nicholas que ela sentiu exatamente o mesmo. Nicholas fala: você sabe que eu sempre controlei as minhas emoções. Porém, dessa vez eu não consegui, porque levei muito tempo querendo me aproximar de você. Valéria pergunta se isso é verdade e Nicholas confirma. Diz que isso aconteceu de uma forma que ele não pôde prever e muito menos evitar. Nicholas fala para Valéria que está apaixonado e que algo diz para ele que ela também sente o mesmo. Valéria, aos prantos, diz que não sabe quando isso aconteceu, mas que de repente ele se tornou uma pessoa muito especial para ela. Valéria acaba pedindo perdão para Nicholas porque isso não poderia ter acontecido e que ela está com sentimentos muito confundidos. E ela também declara: e você também não pode ter nada comigo, porque você tem uma namorada. Nicholas acaba fugindo desse diálogo e diz que o amor para ele sempre foi muito difícil. E quando ele realmente se apaixona, ele acaba aí se apaixonando também pela mesma mulher do irmão. Nicholas questiona Valéria por que que a vida joga com ele assim. Ela diz que não sabe, mas que talvez se eles tivessem se conhecido em outras circunstâncias, as coisas não teriam sido assim. E ele comenta, porém o destino não quis dessa forma. Valéria fala para Nicholas que tudo isso é uma loucura, e ele diz, mas é assim que é o amor, não é verdade? E ela nega. Valéria pede para Nicholas não voltar a falar isso, porque não importa o que ela sente ou o que ele sinta. Valéria também diz que sente muito, e ele diz que sente a mesma coisa, mas revela a ela que vai contar tudo para Arthur. Será que Nicholas vai conseguir contar toda a verdade para Arthur? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo de spoiler de As Filhas da Senhora Garcia, a sua novela do SBT.